E finalmente, galera, Homelander teve a cara esfregada no chão. Que maravilha, né? Bom demais. É o fim do Seven, o fim da VOT, também o fim do The Boys, será? Bora conferir tudo isso e muito mais nessa análise aqui, vamos lá. Peter aqui. Ó, não tem episódio melhor de The Boys do que esse que foi agora. Galera, que episódio foi esse? The Boys se tornou, na minha opinião, a melhor série de heróis já faz tempo. E se a Marvel DC quiser competir, vão ter que ralar muito para trazer o mesmo nível de CGI e qualidade de história. Você assiste a série com medo, completamente imerso. Você não se desconecta da série, sabe? A série não tá ali só pra te preparar pra algum super evento. A série é completa, do início ao fim. Não é aquela coisa que vai ter nos episódios, aqueles episódios bobinhos e tal, que no final tem alguma coisinha. É o tempo todo, a ação o tempo todo. Inclusive, é até irônico se você pensar que, tipo, os streamings, né, que são especialistas em séries de super-heróis, que tem as maiores marcas de super-heróis, que tem várias séries de super-heróis, não tem nenhuma série de super-herói que se compara a um serviço de streaming que não é especialista em super-herói, que é o Prime, que tem o The Boys. The Boys é a melhor série de super-heróis. Inclusive, esse último episódio valeu mais do que muito filme por aí. Tipo, pra mim, quando você tem um momento onde você pula, você vibra, isso já vale mais do que muita coisa que a gente assiste por aí. Pô, você assiste séries inteiras que você fica assim, ó. Legal, ok, vamos lá fazer análise do... Sabe, vamos lá fazer um vídeo sobre isso. E as pessoas só com isso já ficam satisfeitas, né? Tipo, não, você não entendeu a proposta. Pô, proposta pra mim é vibrar, é uma coisa bacana, é mexer com a gente, né? A gente imergir naquela parada. Chega de papo, vamos começar logo essa análise. Bom, galera, o Herogasm, ele foi prometido a semana toda pra esse episódio de The Boys, né? O título em português, ele perde um pouquinho o significado, mas em inglês é Herogasm. É aquela pegação lá entre heróis que rolou lá no episódio. Eu não vou nem descrever pra não dar ruim aqui nesse vídeo. E mesmo assim a gente quer ser family friendly, mesmo com o vídeo The Boys, né? Mas segue a mesma pegada dos quadrinhos. Só que nos quadrinhos o Herogasm é uma minissérie spin-off de 6 edições, onde os supers, né, os super-heróis, eles tiram uma semana de férias fingindo que estão numa super missão. É como se reunisse todas as super equipes de super-heróis pra enfrentar um mal maior fora da Terra, sabe? Tipo um Galactus, talvez. Uma raça alienígenas, mas o que rola na verdade é esse encontro anual onde todos eles se pegam por uma semana sem parar. Muito feio, hein? Só que diferente da série que a festa tá cheia de super classe baixa, nos quadrinhos vão todas as equipes da VOT, incluindo o Seven e a Payback. Ok, prometeram o Herogasm e entregaram. Não foi clickbait, foi legal tal. Mas o episódio foi tão incrível que o Herogasm em si não importa. Tipo, eu nem me liguei naquilo, eu não tava lá pra ver aquilo, de verdade. Aquilo pra mim seria um plus, sabe? A tensão desse episódio, a sensação de que todo mundo resolveu chutar o balde, rouba a atenção. E você nem repara que tem um monte de super peladões lá, correndo pra lá e pra cá depois de um tempo. Inclusive a gente teve de novo o Linguiça do Amor, que é o herói russo que tem muito mais importância nas HQs e odeia a VOT. Mas que aqui só tá mais pra fazer fanservice mesmo, tipo alívio cômico, mas é a Linguiça do Amor mesmo. Porque assim, galera, depois daquela referência, né, aos famosos da vida real, cantando Imagine durante a pandemia, o episódio começa tenso com o Homelander vendo pela primeira vez que o Soulja Boy voltou e tá por aí explodindo inocente. Isso deixa ele mais louco do que nunca. E tá pé da vida, né? Já que ele não sabe mais o que fazer pra salvar a reputação da VOT. Ele se sente culpado, por um momento ele se sente culpado. Será que, porra, eu pegar o lugar do Edgar Stemp pode ter comprometido a VOT? Com isso, aquele Homelander confiante, pronto pra destruir Nova York, começa a se tornar uma criança assustada, que é o que ele é. Né? Dentro dele tem uma criança assustada, né? E aí que a gente vê o lado do menino que foi usado de cobaia, sem família, e que acabou se tornando um monstro. Tem uma criança ali dentro. E pelo que é mostrado no episódio, o Homelander tem meio que esse conflito, né? Que passa da criança carente pro monstro desumano. É bem mais problemático do que a gente achava. Ele fala com ele mesmo lá. E pelo visto esse monstro surgiu quando ele ficava sozinho e com medo da época de criança, né? Porque ele passou por muito tempo sendo testado, com muito medo, né? Isso marcou muito ele, com certeza ele carrega isso. Eu não sei se eles estão querendo dar uma justificativa pro Homelander, mas é fato que nos quadrinhos ele não foi o responsável por todas as atrocidades. Nas HQs, quem comete os crimes mais terríveis é o Black Noir, é o clone do Homelander, né? Que tá se passando por ele lá. Como a gente não tem esse clone na série, é bem provável que o conflito entre o Homelander versus Homelander vai ser, tipo, só interno mesmo. E por falar em Black Noir, foi só ver o Soulja Boy que o cara escapuliu, chutou o balde, arrancou o rastreador lá e foi embora. Fugiu. E daí você se pergunta, né, será que ele tá com medo? Bom, ao longo do episódio ficou claro que o Soulja Boy foi traído pela própria equipe.
Certo, a gente sabe que ele foi traído. Todos sabiam, mas alguém ali era o principal responsável por entregar o Soulja Boy. E os gêmeos TNT apontaram pro Black Noir. Mas o próprio Soulja Boy deixa claro que o Black Noir não poderia ser, já que ele obedece cegamente a VOT. Ele tá lá dando sangue pela VOT. Desde os anos 80, o Black Noir já ia ter um papel principal dentro da Payback. Isso não mudou pro Seven. Ele diz isso no episódio 3 dessa temporada. E também é mostrado lá no episódio 8, canônico de The Boys Diabólicos, né? É ele quem recebe e quem ajuda o Homelander quando ele chega pro Seven. E é ele quem fica de olho em tudo que o Homelander faz. E por isso, quando o Black Noir sai correndo, ele não tá fugindo de medo. O mais provável é que ele foi proteger o cara por trás de tudo que acontece na VOT desde os anos 80. Edgar Stan. Sim, galera, o Soulja Boy vai acabar chegando no real culpado e tudo leva a crer que é o próprio Edgar Stan. Por isso, para manter a lealdade, o Black Noir chutou o balde no Seven para proteger o Edgar a todo custo. Isso explicaria a coragem, né, que o Edgar tem para enfrentar qualquer super sem nem ao menos piscar. Pô, o cara tem um Black Noir de guarda-costa. É um cara que deve ter um poder gigantesco também. E antes de continuar, galera, vamos lá. Vamos focar na cena que o Homelander conversa com o Deep e descobre que o Black Noir desapareceu. O único amigo que ele considerava dentro da VOT. O único amigo que o Homelander sentia que era amigo dele, né? Aqui o mundo dele já começa a despencar, do Homelander. Mas eu quero chamar a atenção para outro detalhe. O quadro de fundo nessa cena. Esse quadro é baseado na HQ número 19 de The Boys. É nessa HQ que o Lenda explica sobre a origem da VOT e como eles criaram os Supers. Dá pra ver que tem a ponte do Brooklyn nessa imagem, né? É porque a ponte do Brooklyn no universo The Boys, nas HQs, foi a única que foi atingida no 11 de setembro. Um dos aviões que foi pro World Trade Center e o outro que foi pro Pentágono foram interceptados pela Força Aérea nas HQs. Já o segundo avião que iria atingir as torres foi interceptado pelo Seven, que não deram conta de segurar e deixar o avião cair na ponte do Brooklyn. Inclusive o MM estava presente no dia da destruição e ele contou pro Rio o inferno que foi esse dia. Não só para os passageiros do avião, mas para toda a galera que estava na ponte. E por falar sobre o MM, ficou claro que a origem dele é totalmente diferente da origem que eu contei no último vídeo sobre a mãe dele e o motivo dele se chamar de Mother Milk, né, o leitinho. Na série é bem mais simples. O ódio é com o Soulja Boy que matou o avô dele e por isso ele entrou pros The Boys. E é engraçado quando os dois se encontram, porque parece muito a cena da Wanda encontrando Thanos em Ultimato. Uma pessoa que perdeu alguém muito importante e que tá pé da vida. E o responsável por isso, sem ao menos saber do que se trata. Isso foi, tipo, parecia meio que uma analogia, né? E essa não foi a única referência a outros filmes nesse episódio, vocês vão conferir. O Soulja Boy é a cópia do Soldado Invernal. E tá cada vez mais claro isso. Porque quando ele escuta uma música russa, ele entra em transe e esquece o que ele fez. Lembra do caderninho do Zemo? É a mesma ideia. E pelo visto os poderes dele é algo novo, né? Já que ele não controla completamente. Talvez os russos estavam preparando ele para ser um cavalo de Troia, em algum momento da Guerra Fria, né? E deixaram de mão para criar supers com o sangue do Soulja Boy e entrar nesse novo mundo pós-Guerra Fria. Aliás, eu não sei se vocês repararam, mas a cena do Soulja Boy no filme, que ele tá assistindo lá com o Hugh, faz referência ao Rambo 3. Lembra do Rambo 3? Onde o Rambo vai para o Afeganistão resgatar um amigo lá e ex-mentor que foi sequestrado pelos soviéticos. Já no filme, o Soulja Boy ele é salvo pelos gêmeos TNT, cópia barata dos super gêmeos lá dos super amigos, né? Que até o jeito de ativar os poderes é igual. Mas vamos lá, galera, eu sei que vocês não estão aqui só pra ver referências. Teve muita treta boa, quebra-pau, e é disso que a gente vai falar agora. Nada é mais prazeroso que ver o Homelander com a cara esfregada no chão. Pô, galera, essa luta foi incrível, tudo muito maneiro. Antes de analisar, a gente tem que falar que a Amazon fez uma cena cheia de referências incríveis. Teve referência ao Capitão América Guerra Civil, né? Quando o Capitão América e o Buck saem na porrada com o Homem de Ferro. Teve referência ao Man of Steel, quando o Homelander vai atrás do Rio e é puxado pela capa. Teve referência, né, à luta entre o Apocalipse e o Superman em Batman vs Superman, quando eles medem forças usando os raios lasers. Enfim, galera, cena épica que coloca muita série e filme de super-herói no bolso. Essa luta em si teve muita cena épica, muito momento de, porra, da gente ficar louco. Agora vamos analisar essa luta em si, tá? Ficou claro ali que todos conseguem trocar soco com o Homelander. Talvez só o Rio e que não. O Soulja Boy e o Butcher foram capazes de sair na porrada com o Homelander. E já era praticamente impossível. Mas o Homelander foi capaz de aguentar muito mais porrada que os outros. E para colocar ele no chão, precisou de 3 super para fazer isso. Onde 2 estão mais ou menos nivelados com o Homelander. Ou seja, o Homelander é vencível. Ele sentiu medo durante essa luta. Ele viu que poderia ser morto. Mas vamos ser sinceros, nenhum deles teve chance de derrotar o Homelander no soco, no mano a mano, ok? Teve alguns momentos de igualdade, teve. Mas, no geral, o Homelander se sobressaiu em todos. Eu digo, no individual, ok? Não só pela força, até porque o Butcher aguentou
muita porrada, sem nem ao menos se mexer. Mas o Homelander mostrou que também sabe lutar, e não é só um cara com um pack de poderes do Superman, não é isso? E claro, no final ele conseguiu escapar. Então eu realmente acho que se a luta fosse no mano a mano, qualquer um dos três teria morrido. Eu quero dizer que o Homelander, por mais que seja vencível, ele tem totais condições de matar os três ali. Não os três juntos, mas cada um deles, ok? E tem um porém, a gente não viu o que o Homelander sente quando é atingido pelo raio explosivo do Soldier Boy. Eu realmente acho que aquele raio não é capaz de matar o Homelander. Mas, da mesma forma que aconteceu com a Químico, vai tirar os poderes dele. Daí quem vai ser nivelado vai ser o próprio Homelander ao se tornar humano. Vai ser nivelado a todo mundo, né? E na boa, se a Maeve, ou até mesmo o Black Noir, tivesse ali, com certeza o Homelander teria se ferrado de vez, né? Essa batalha, quem perdeu foi o Homelander. Pela primeira vez a gente teve um gostinho. Pô, até agora era só a VOT e o Homelander se safando. E agora, além do Homelander, a VOT também se ferrou. Tudo isso graças a Starlight, que resolveu chutar o balde de vez. Primeiro com a Victoria Neal. Aliás, coragem pra falar daquele jeito com alguém que, pô, pode explodir tua cabeça, né? Depois com a VOT no geral, jogando M no ventilador. Pô, pra uma live lá de, pô, até onde eu vi tinha 15 milhões de pessoas ao vivo. Na boa, galera, é o fim do Seven depois disso. Eu não sei o que eles vão fazer pra remediar isso aí. Vamos um por um aqui, ok? A Maeve desapareceu, mas sem corpo, sem morte. Então eu acho que ela foi salva do Homelander pelo Edgar Stan. O Black Noir abandonou o barco, provavelmente pra proteger o Edgar Stan também, né? Então pode ter certeza que ele tá só esperando a poeira baixar pra culpar o Homelander por tudo. A Starlight pediu demissão. O Deep é um inútil, né? O cara não soma nada. Só quer ficar fazendo, né, lá com o povo. E o A-Train teve um final épico pro personagem. Sim, galera, o A-Train é um personagem criminoso igual aos outros. Mas o arco dele foi perfeito. Ele teve a redenção com o Rio. Ele pediu desculpas. E esse, pra mim, foi desculpas sinceras, tá? E ainda levou um soco bem dado. Depois se vingou lá do Blue Hawk, né, do Falcão Azul, numa cena terrível. Que mostra pra gente que um velocista pode ser extremamente perigoso. Pô, pegou o cara, arrastou o cara pelo asfalto em super velocidade. O cara virou um purê de batata. E por fim, pô, teve a última parada que dessa vez foi cardíaca, né? Tipo, a última parada dele foi realmente a parada cardíaca. E é por isso que The Boys é incrível. Todos os personagens têm uma importância pra história. Tem um desenvolvimento incrível. E por fim, o Homelander, né? Que levou um baita expose da Starlight. Levou uma surra e, por incrível que pareça, foi o único nesse episódio que não chutou o balde. Mas pode ter certeza que no próximo ele vai soltar um monstro. O monstro vai sair. E a gente vai poder ver de novo a galera esfregando o chão com a cara dele. Eu acho, tem que ser, né? Enfim, galera, não foi só o Seven que se separaram, ok? Os The Boys também estão desunidos, né? O MM tá com a Starlight e longe de conseguir se vingar do Soldier Boy. Ficou claro que ele não tem composto V no sangue igual tem nos quadrinhos, né? E se aceitar tomar o composto, dificilmente vai derrotar o Soldier Boy. Já Químico e o Francês, eu realmente espero que os dois consigam deixar essa vida logo, né? O Francês sofreu pra caramba, pô, a gente viu o background dele. Nossa, cara, sofreu demais. Teve uma origem muito pior do que nos quadrinhos. E por isso, ele e a Químico precisam sair dessa aí o quanto antes. E o Butcher, bom, a vingança dele tá deixando ele cada vez mais cego. A cara dele quando ele lutava, ele tava meio feliz com aquela luta, né? Até mesmo o MM ele deixou de lado, o Leitinho. E o que Starlight disse pro Hugh faz sentido. O V não te transforma, ele só deixa em evidência quem você é. Seus defeitos ou qualidades, né? Vão pra cima, né? Tanto que basta você comparar o Butcher com poderes com a própria Starlight. O Butcher ficou ainda mais violento do que antes. E a Starlight mais heróica. Super-herói mesmo nessa série só tem a Starlight até agora. Ó, tudo indica que a gente tá caminhando pro fim e pra quem sabe a morte do Homelander. Não que seja nessa temporada, mas com certeza o evento final vai rolar agora. Não tem mais saída. O final da temporada tá cada vez mais próximo. E o elenco tá chegando agora em julho ao Brasil. Então se prepara, porque se esse episódio foi incrível, com certeza os últimos vão ser épicos. Eu preparei um vídeo pra vocês com a análise da luta, frame a frame. Eu vou trazer pra vocês amanhã. Análise completaça da luta, o que eu espero, o que eu acho, quais foram as fraquezas do Homelander. E você consegue identificar quando você pausa, né, nos rostos, na feição. Vai ser muito bacana, tenho certeza que você vai curtir demais esse vídeo que eu fiz, que eu vou gravar ainda agora, que vai no ar amanhã, da análise completa do Homelander contra os três. Então se inscreve no canal aqui, ativa o sininho, porque se você não tiver o sininho, você pode perder esse vídeo, né? Às vezes a gente tá muito ocupado, acaba não chegando pra você a notificação. Então é muito importante a sua inscrição com o sininho. Eu vou trazer muita teoria, vou trazer muito embasamento dos quadrinhos. Galera, a gente ama The Boys desse lado de cá. Eu li tudo porque eu me apaixonei pela série, depois eu consumi tudo e quero trazer tudo isso pra vocês. Espero no próximo vídeo. Valeu! Fui!